Então, boa noite a todos. Nós estamos hoje iniciando com a aula inaugural de um curso que está sendo lançado. Ainda não tivemos o lançamento do curso, mas essa é a primeira aula inaugural, tá? A aula inaugural do curso Dominando o Hemograma. Eu sou o Dr. Felipe Lazarotto, cirurgião dentista. Quero me apresentar brevemente, né? Mostrando um pouquinho do meu currículo para vocês. Então, eu sou pós-graduado em nutracêuticos e hormônios da odontologia e na ROF. Fiz parte, até está desatualizado esse meu currículo, desde a turma 3, participei de turma 3 até hoje em dia turma 12. Já estamos com início de conversa já para o mês de novembro, o início da turma 13. Turma essa que eu saí de aluno e me tornei um professor adjunto do curso, junto com o Dr. Mário Silveira e outros tantos colegas que acabaram se tornando também professores. Também fiz cursos de hormônios, da odontologia na ROF e análise de exames salivares com a professora falecida há pouco tempo, Clarice Luz, que nos deixou uma saudade imensa, tanto pela sua parceria, uma pessoa que, como o próprio sobrenome dela diz, cheia de luz, né? Mas também, assim, uma pessoa que marcou muito a minha vida com conhecimento, de fato. É uma pessoa que sabia transmitir e ensinar como poucas pessoas que eu conheci na vida. Hoje em dia sou professor adjunto, como já comentei, professor da mentoria Elite da Homeostase, né? Estamos iniciando conversas também para uma nova turma. Sou hoje especialista em implantodontia, tenho formação em nutrição funcional, professor Gabriel de Carvalho, curso de longevidade do cérebro do professor Fabrício Assini. Hoje estou cursando, porque é um curso que não vai ter fim, mas sou formado na Escola de Neurociências Aplicadas à Neurosuplementação e profissional indicado do site do curso de Neurosuplementação do professor Fabrício Assini. Também hoje sou membro da comissão de ROF Novas Especialidades. Errei ali no meu currículo. A comissão de ROF Novas Especialidades. Essa comissão foi criada não só para a ROF, mas sim pensando no aumento de possibilidades de odontologia integrativa, que eu falo que eu sou praticante de uma abordagem integrativa dentro da odontologia, se tornar um dia, assim, uma especialidade. Deixa eu só ver se eu consigo abrir o chat em paralelo aqui. Vamos ver se eu consigo. E ali nessa comissão de ROF Novas Especialidades, a gente tem lutado muito forte. Assim, uma das bandeiras maiores dessa comissão tem sido a obter a legitimidade, de fato, porque às vezes quando a gente é tratado, enquanto cirurgião dentista, como uns verdadeiros, eu vou usar uma expressão bem chula, vagabundo, né? Que não sabe o que está prescrevendo, que não sabe o que prescrever para os seus pacientes, que não sabe o que pedir de exames, ou que não pode pedir exames. Eu sinto, na verdade, um verdadeiro zelo pela saúde dos pacientes, né? Porque todo dia o cirurgião dentista, ele faz anestesia e várias vezes por dia. Ele faz cirurgias, sangue e saliva para o dentista é dia a dia. E a gente sequer pode pedir, né, de uma forma normal, exames para os nossos pacientes e ter segurança de atendê-los, né? E a gente tem ouvido ali nas mídias sociais e nos noticiários um aumento cada vez maior de notícias de pacientes que chegam ao óbito depois de um procedimento odontológico ainda na cadeira do dentista, né? E essa falta de segurança do dentista em atuar é uma coisa muito séria. E a gente luta muito fortemente ali para esse reconhecimento, para o CRO também batalhar por nós, enquanto classe odontológica, né? E conquistar uma coisa que já está conquistada. Então, que é o nosso direito de ser prescritor de fato, né? Então, está lá na lei, está lá descrito e tudo, e está sendo negado para nós esse direito. Então, é uma das lutas, uma das bandeiras que eu carrego ali, sempre que possível, eu tenho tentado atuar em cima disso, né? Estou com um caso, inclusive, aqui na minha cidade, em que há negativas constantes do plano de saúde aqui local. Não vou esconder o nome do plano de saúde é TACMED. E por vezes eu estou perdendo, inclusive, pacientes algumas vezes, né? E aí nós já estamos com tentativas frente ao CRO, o CRO entrou em contato com esse plano de saúde, o plano de saúde nada fez, como se não tivesse recebido exatamente nada. Após isso, a gente entrou com uma ação administrativa dentro da ANS, que ainda está em voga, né? Mas possivelmente a gente vai ter que entrar na justiça, requerendo inclusive danos
morais e danos trabalhistas, profissionais, né? Estou perdendo pacientes com isso. Já tenho a listagem de vários pacientes que eu já perdi, já tenho alguns áudios e textos gravados, e isso nós vamos tocar adiante. Né? Eu acho que é uma das bandeiras que a gente carrega, a gente tem que entrar na luta também, né? Mas, sem delongas, hoje não é o assunto, não é esse, né? Galera, vou pedir aí o pessoal que está com o áudio aberto, que possa fechar. Doutora Lívia, você está com o áudio aberto. E acaba atrapalhando a audição dos outros colegas, tá? Desculpa. Então, gente, eu sempre começo as minhas palestras, além de um pouquinho falar de mim, para mostrar a autoridade que eu tenho para falar desse assunto, mostrando quem foram os meus verdadeiros mestres, né? Pessoas que eu tive a oportunidade, isso é presente de Deus na minha vida, não tenho dúvida nenhuma, de ser considerado primeiro colega, depois aluno, né? Hoje professor também, junto. E aí, o Mário Silveira, né, que é o meu grande guru, foi a primeira pessoa que, na verdade, dentro da odontologia, me viu como professor. E me deu uma oportunidade, um dia eu agarrei com unhas e dentes e hoje estou aí, né? Sendo convidado para ministrar cursos em vários lugares do país, tendo oportunidades de ser congressista em alguns congressos já, e hoje lançando o meu curso próprio, né? Com a chancela, inclusive, do Mário, né? Eu pedi para ele antes, Mário, não adianta, tu é meu guru, cara, eu quero a tua bênção. E prontamente ele me deu, ficou feliz da vida que eu estava lançando o meu curso, participou da live comigo, um cara muito gente boa, que eu já conheci pessoalmente, nós trocamos figurinhas e é um cara muito gente fina. Outras pessoas, então, a doutora Clarice Luz, que também foi uma mestre para mim, né, grandes ensinamentos. O professor Lúcio Lemos, né, com pouco contato que eu tive com o Lúcio Lemos, aprendi demais, é um cara genioso, assim. Dr. Laí Ribeiro e a equipe odontológica do Dr. Laí Ribeiro, que é o casal Trali, né, tiveram conhecimentos, assim, assisti todos os DVDs do Dr. Laí Ribeiro, foi os primeiros cursos que eu fiz, foi do Dr. Laí Ribeiro, depois participei também da pós-graduação dele. Professor Fabrício Assini, que é também um grande mestre, um professor com uma didática, assim, inacreditável, assim, muito legal a forma didática dele. Hoje eu me inspiro, em parte, a forma como eu entrego meus cursos também na didática dele, porque eu acho impressionante, assim, a forma como ele tem de ensinar de fato. E a fotinho do canto ali, que é o meu maior agradecimento, né, a Deus e tudo que ele tem me oportunizado, né? Eu me lembro, assim, até com um pouco de sentimento no coração, o dia que eu orei para ele, assim, para tal no dia que eu tô hoje, né? Me lembro da oração e tudo mais, assim, isso me dá muita emoção. E Deus vem abrindo as portas e as coisas vêm acontecendo. E já iniciar aqui com um convite para vocês, né? Agora dia 5 e 7 de outubro, um verdadeiro espetáculo, não é um congresso, é um verdadeiro espetáculo, alta tecnologia envolvida nesse congresso, muitos convidados, a parte da saúde integrativa está incrível. Eu tive a oportunidade de auxiliar o Mário na produção, na construção dessa grade de saúde integrativa, inclusive fazendo convite para alguns professores. E tá incrível de fato, sabe? Do tipo imperdível. Vai ser agora de 5 a 7 de outubro, na Ilha da Magia, em Florianópolis. Eu acho que eu não tenho aqui não é esse aqui, mas eu tenho um cupom de desconto, tá? Para todos que estão aqui na live de hoje, todos que estão aqui dentro da aula, quiserem se inscrever para o Congrehoff, ele está com inscrições abertas, óbvio, e tem um cupom meu que se chama Felipe10, que dá um cupom de desconto para vocês na inscrição, tá? Se isso facilitar a vida de vocês. Lembrando que o Congrehoff é um evento híbrido, ele é tanto presencial quanto online, então você pode, no conforto da sua casa, assistir todo o congresso ao vivo. Vão ter 4 palcos simultâneos, tu pode escolher qual dos palcos você quer assistir ao vivo. E todos os outros palcos que você não conseguir assistir ao vivo, ou você não, naqueles dias você não está trabalhando, é uma quinta, sexta e sábado, você está trabalhando, você vai ter 3 meses para assistir a todas as palestras num on-demand, assim, tipo uma televisão, né? Um Netflix virtual do Congresso. Além disso, quando você faz a sua inscrição, você tem já o acesso imediato a todas as palestras da última edição do Congrehoff, com todos os congressistas, foram mais de 60 nessa última edição.
Foi incrível também, tá? Então é muito show e vocês estão convidados. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Esse é um texto de 1 Coríntios e eu sempre me enquadro muito nesse texto. Então, gente, paramos de apresentação. Eu sou bem chato com essas coisas, assim. Quando eu assisto algumas lives, a gente vê que há uma introdução que não acaba nunca e os últimos 5 minutos é o que tem de aula de fato, assim. Eu gosto de entregar conteúdo, tá? É uma coisa que me incomoda quando eu não entrego conteúdo, tá? Vocês podem me cobrar se vocês não se sentirem hoje agraciados com um conhecimento de base aí, de top, tá? Podem me provocar aí que eu recebo críticas sem problema nenhum. As críticas para mim são escadas para crescimento. Então, aí nós temos um exemplo de um hemograma, tá? Que é o exame que vai ser central no nosso curso, tá? A partir do hemograma, a gente faz vários links e a partir desses links a gente chega a uma análise mais integral, de fato, do nosso paciente para poder entregar para ele um tratamento mais completo, né? Além de mais humanizado, que eu acho que a parte integrativa também é muito conversa com o paciente, né? Que algumas vezes nós fomos ensinados na odontologia a sermos verdadeiros técnicos odontológicos, mas a abordagem integrativa da odontologia ela é muito mais humana, ela é muito mais provocativa ao paciente, faz perguntas, recebe, né, respostas do paciente e vai se construindo, na verdade, um diagnóstico, um tratamento e um prognóstico a partir dessa conversa e desses exames, né, para entregar algo não só parcial, mas sim completo para o paciente, integral para o nosso paciente, tá? Pessoal do Instagram aí, boa noite, eu estou vendo vocês um pouco de longe, mas estou vendo aí que a sala também está cheia, tá? Obrigado pela presença de todos, nós estamos ao vivo, e o link que nós estamos na aula ao vivo está diretamente num grupo nosso do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp está no link na minha bio, vocês entram no grupo do WhatsApp e lá vocês vão ter acesso ao link dessa aula, tá? É uma aula livre, gratuita, você pode entrar em qualquer momento, tá bom? Então, aqui nós temos um hemograma comum, tá? De um laboratório aqui da minha cidade, tá? Eu escondi o nome do paciente, mas é uma paciente de 69 anos, sexo feminino, né? E aqui temos um hemograma completo, tá? De um laboratório de responsabilidade aqui, né? Muito bom, gosto muito desse laboratório. Porque ele esclarece bem direitinho o que precisa ser esclarecido, tá? Tem alguns que escondem, por exemplo, os bastonetes, tem alguns que negligenciam os linfócitos atípicos e assim por diante, e eu não curto muito isso, eu quero ter todos os dados que estão disponíveis no exame, e isso acaba fazendo falta, tá? E no meu curso vocês vão entender muito mais por que isso faz falta, qual a importância disso, né? Mas o que eu quero que vocês olhem o hemograma não é a forma mais burocrática dele, né? Olhando ali referências laboratoriais, vamos usar o exemplo dessa paciente, né? Ela tem eritrócitos que está dentro da normalidade, quase beirando o alto, a hemoglobina está dentro da normalidade para um paciente masculino, feminino. Então, a gente vai olhar exames, e a grande maioria dos exames que chegam na nossa mão, se a gente observar os parâmetros laboratoriais, está tudo sempre tão certo, né? E o paciente se sente ruim. O paciente não está se sentindo confortável, ele reclama de déficit energético, eu sempre estou cansado, as minhas unhas não estão bem, os meus cabelos estão caindo, a minha gengivite só piora e eu me esforço, as minhas extrações gengivais estão aumentando, doutor. Então, várias reclamações que nos exames, se a gente usar referências laboratoriais, a gente não encontra resposta. Porém, o que eu vendo para vocês, e isso faz parte do meu curso, não é observar parâmetros laboratoriais, são parâmetros otimizados, tá? E essa otimização de parâmetros a gente não usa da nossa cabeça ou da nossa experiência, a gente vai atrás em artigo científico, tá? É ciência aplicada, tá? A gente usa parâmetros que estão, daqui a pouco nem é a fase principal do trabalho que foi publicado, mas a gente vê que os indivíduos mais saudáveis têm o parâmetro X e Y, vai de X a Y. E esse
X a Y é o parâmetro que a gente vai usar de otimização de saúde. Então, quando a gente olha, tem uma abordagem integrativa na análise de exames, a gente tem um foco voltado para otimizar a saúde do paciente, tá? A questão de utilizar exames para chegar a um diagnóstico clínico, eu acho que sim que é importante, mas não é o foco da integrativa, tá? O foco da integrativa realmente é otimizar a saúde. E o texto da integrativa é que quanto mais perto da saúde a gente estiver, mais dentro de padrões otimizados de saúde a gente estiver, mais distante de enfermidades a gente estará, ok? Então, essa é a grande pegada da integrativa e a grande mudança assim, de paradigmas que a integrativa entregou para o mundo científico, para o mundo médico, né? Para as classes da saúde, tá? Já deixo de antemão dito, tá? Que esse curso que está sendo lançado, que vai ser lançado em breve, que hoje é uma aula inaugural de pré-lançamento, é um curso voltado para profissionais de saúde. Não apenas para cirurgiões dentistas, tá? O meu know-how clínico é mais dentro da odontologia? Sim. Porém, o que eu aprendi de interpretação de exames pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde, tá? E eu trabalho com vários profissionais de variadas especialidades, inclusive da área médica, e eu sei, sim, que as interpretações, elas são muito errôneas, muito parciais, e não entregam tudo que um exame deveria Eu vou entregar assistir de aqui agora, Luiz. respostas Agora ao eu consegui paciente. assistir. Só que eu Alguém não está estou com o áudio conseguindo. ligado aí, pessoal? Por favor. Então, o hemograma ele é dividido em algumas partes, tá? O eritograma, que é a parte vermelha, o leucograma, que é a parte dos glóbulos brancos, e as plaquetas, ou plaquetograma, tá? Porém, eu não quero ensinar para vocês o que o eritrócito baixo significa, como a gente faz, não. Eu quero ir além, tá? Eu quero dizer para vocês que a partir do eritrograma a gente pode dizer que o paciente tem maior ou menor risco de morrer nos próximos anos. Como está a saúde do paciente de um modo geral? Ela necessita de atenção ou não? Olhando só o eritrograma. Ele está deficiente de algumas vitaminas e de alguns minerais? Sim ou não? Olhando só o eritograma. Claro que a gente confirma depois com outros exames, mas o eritrograma ele é importantíssimo e a gente consegue fazer chover olhando para um eritrograma. Tá? Hemoglobina baixa, por exemplo, que é uma característica da anemia, mas um diagnóstico de anemia ele é apenas parcialmente importante quando a gente usa os parâmetros que são os que a Organização Mundial da Saúde põe como regra, né? Para uma mulher abaixo de 12, para um homem abaixo de 13, caracterizaria uma anemia. Porém, se a gente usar esses números, a gente vai pegar pacientes, dizer que ele está bem, e na verdade ele não está. Ele está com sinais e sintomas típicos de uma anemia, mas o médico diz que ele não está anêmico, tá? Mas isso não é uma resposta completa. Na verdade, ele está sim com deficiências que provocam problemas que são característicos de anemia. E se a gente não souber disso, a gente não vai conseguir dar solução para esse paciente. E ele vai continuar com o mesmo problema, a vida inteira procurando, vai se acostumar com isso e vai ficar aquela coisa assim, tipo, como que é? Síndrome de Gabriela, se não me engano. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. E, na verdade, eu tenho pena de muitas pacientes que chegam até mim, assim, né? Principalmente mulheres, que é onde a questão anêmica ela é muito em cima do muro, assim, quase toda mulher está mais propensa a estar próxima a uma anemia, né? E o porquê que ela tem esses sinais e sintomas de anemia e o médico não consegue lhe dar o diagnóstico de anemia e tratar conforme esse diagnóstico, né? E eu quero que vocês entendam isso no meu curso, tá? Além disso, a parte amarela, eu vou tomar bastante água, tá, pessoal? Como eu falei, essa semana aqui eu tive um problema de falta de voz aí, provavelmente passei por uma virose. Não passei mal nem nada, mas a minha voz fraquejou, tá? Então, para não perder a voz até o final, eu tô tomando bastante água, tá? É só desculpa para vocês já se eu tiver que parar várias vezes.
Então, a parte branca, né, fala da nossa imunidade, como isso é importante, né? E o que que pode dar, a não ser de falar, você tem uma baixa imunidade, você está com uma virose, você está com um problema de bactérias, né? O que que esses exames podem me dar além disso? Tá? A gente consegue descobrir várias coisas, né, suspeitas diagnósticas em cima do leucograma também, tá? E as plaquetas, entender os motivos de plaquetas baixas, plaquetas altas, porque isso, porque aquilo, correlacionar com o eritograma e com o leucograma, né? Uma coisa que eu posso dizer para vocês, assim, é que a célula-mãe, tanto dos eritrócitos, quanto dos leucócitos, quanto das plaquetas, é a mesma, é o eucariócito. Então, a deficiência de uma desses grupo de células formada pode ser em decorrência pela necessidade aumentada de produzir as outras, né? Entender por que isso acontece e diagnosticar e entender, né? Por exemplo, o número de eritrócitos do paciente está baixo. Mas por quê? Porque as plaquetas estão altas, o corpo está precisando produzir plaquetas em um número maior, e isso faz com que a produção de eritrócitos diminua. Tá? Então não é um problema por si dos eritrócitos, é um problema da necessidade aumentada de plaquetas. Se você olhar só por eritrócito, você vai ficar assim, tá baixo, vamos dar alguma coisa para aumentar esses eritrócitos, mas está errado. A gente tem que ver o motivo do porquê essas plaquetas estão aumentadas no exemplo que eu dei, tá? Um exemplo até meio atípico assim, mas para vocês entenderem. O que que a gente pode ver em cima de um hemograma? Casos de anemia, né, que eu estava falando até há pouco tempo a respeito, né? Entender os tipos de anemia, entender também que uma anemia não é sinônimo de falta de ferro, tá? Que é o que a maioria das pessoas da classe médica, dos profissionais da classe médica acabam fazendo com seus pacientes. Tem um diagnóstico de uma hemoglobina baixa, dá ferro para o paciente. Então, primeiro, o uso de ferro, dependendo do sal, causa problemas no paciente que podem ainda mais piorar o quadro do paciente, principalmente os sintomas, né? Azia, queimação, dispepsia, problema de gases, problema de diarreia, algumas vezes constipação, derivado da suplementação de ferro, com sais não muito bons, tá? Em quantidades também muito baixas ou muito altas, em horários do dia nem muito não tão perfeitos. E isso tudo eu vou falar para vocês no nosso curso, tá? Pessoal que fez já meus cursos, fique claro aqui, 50%, 60% do curso é muito parecido com as aulas já que eu dei no curso do nutracêuticos, tá? Porém, os outros 40% ou 50% é Baixa um muito. pouquinho o volume. Então tem muito conteúdo novo, tá? Suplementação de ferro, que é uma das coisas mais recorrentes no consultório de um dentista, né? Porque o que que acontece num paciente de anemia? Eu não estou falando de um diagnóstico de anemia, eu não estou falando de uma mulher que está abaixo de 12, nem de um homem que está abaixo de 13. Eu estou falando de indivíduos que têm falta de formação de hemoproteínas, tá? Por que que é isso? Não é esses valores de hemoglobina, tá? Muito antes de faltar hemoglobina, já falta outras hemoproteínas. E isso faz com que aconteça o quê? Que a nossa medicação que a gente entrega para o nosso paciente não funcione. Ou de baixo grau, ou cause problemas, então ele vai ter uma dificuldade de metabolismo da droga. Então vai demorar mais para ter ação analgésica do nosso analgésico. Então o paciente vai ligar lá no meio da madrugada, doutor, estou tomando a tua medicação, mas não estou tendo resultado, continua me doendo. O que que eu uso, doutor? Eu estou desesperado. Ah, então essa é uma possibilidade. Segunda Eu falei o possibilidade, microfone. Hoje para paciente ele. tem... Alguém está com o áudio ligado? Por favor, vou pedir para fechar, porque senão atrapalha muito a aula. Cristiane, por favor. Consigo aqui. Parou agora, mas não consegui.
Então, o paciente, a segunda possibilidade, a primeira é demorar a ação da medicação. A segunda é eliminar a droga em tempo aumentado. Isso faz com que fique mais droga circulando na corrente sanguínea. E isso causa um processo de intoxicação. Então, o paciente está tomando o analgésico dele lá e ele está passando mal com o uso de analgésico, né? Por causa que ele tem uma diminuição das hemoproteínas. Esse paciente ele pode sangrar mais, esse paciente vai ter uma maior dificuldade de resolução de inflamação no nicho da cirurgia, aumentando aí a possibilidade ou aumentando uma janela de infectividade da ferida cirúrgica que pode causar uma infecção secundária, né? E daqui a pouco a gente perdeu o nosso trabalho, perder a nossa enxertia, perder o nosso implante, né? Derivado de um processo de hemoproteínas diminuído, tá? Eu quero que vocês entendam, consigam diagnosticar esse tipo de problema e aí vocês vão otimizar os seus resultados, tá? Uma outra possibilidade também dentro do hemograma é o RDW, tá? Que é tratado como um coitadinho dentro do hemograma. Muito pouco profissional olha para ele, tá? Problemas maiores dentro do hemograma com RDW se chama assim, um aumento do RDW se caracteriza como uma anisocitose. O que é o RDW? Ele a sigla dele em inglês é Red Cell, que é as células vermelhas, distribuição, width, que width é a largura, né? Largura das células vermelhas, distribuição da largura das células vermelhas. Então, o que é, na verdade? É a discrepância de tamanho entre uma hemácia e outra. Tá? Essa discrepância, a princípio, tem esse significado. Algumas hemácias são maiores, outras são menores. A diferença entre as maiores e menores é relacionada no RDW em porcentagem. Tá? Porém, muitos estudos têm sido feitos, e eu vou mostrar aqui para vocês logo adiante, do significado real do que o RDW fala, né? Como um parâmetro inflamatório dentro do hemograma e como um parâmetro de longevidade. Assim como a relação neutrófilos-linfócitos relacionados também com o rejuvenescimento. A gente consegue comprovar, usando 2 exames comparativos, que o nosso paciente tem rejuvenescido após nossos tratamentos. Assim como também a gente consegue chegar a algumas conclusões ou suspeitas diagnósticas relacionadas com alergias alimentares tardias, tá? Que é um problema extremamente recorrente nos pacientes. Estima-se que em torno de 85% dos pacientes que adentram um consultório têm algum tipo de alergia alimentar. Algum alimento a que ele tem reação alérgica. De fase tardia, de sintomas, sinais e sintomas de baixa intensidade, que não causam um déficit, assim, um problema maior de saúde, mas diminui a qualidade de vida do paciente. E eu quero ensinar para vocês como é feito esse tipo de diagnóstico. Como já falei para vocês, então, a anemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando num homem é abaixo de 13, quando numa mulher é abaixo de 12, esse não é o valor nosso de referência. É um valor bastante mais aumentado que esse, a nossa referência. E isso eu vou ensinar para vocês no nosso curso, tá? Como chegar a essas conclusões. Como assim a anemia também ela pode ser dividida com o segundo VCM, que é um dos exames dentro do nosso hemograma. Aqui vocês veem o VCM, ó. Tá? O VCM dessa paciente está em 93,5. Segundo o VCM, a gente pode dividir a classificação das anemias em microcítica, quando o tamanho da hemácia é menor, ou macrocítica, quando o tamanho da hemácia é aumentado, maior. Tá? Entender o porquê isso acontece, que tipo de deficiência alimentar acaba causando esse tipo de problemas. Tá? E aqui nós temos uma tabela que, segundo o VCM, divide as anemias segundo o VCM. E as anemias mais clássicas, né? As que a gente recebe no consultório. Vou pedir, tem alguém com áudio aberto aí também? Doutor Edson, por favor, se puder baixar o áudio, desligar o áudio, agradeço.
Então, quando os valores de VCM são abaixo, né, dos valores de referência, anemia por deficiência de ferro. Quando os valores são centrais, pode ser anemia de inflamação ou a deficiência combinada de ferro, B12 e folato. E quando os valores de VCM são altos, nós podemos ter problemas hepáticos, né? Problemas de álcool ou, o que é mais comum, deficiência de folato e vitamina B12. Porém, as referências do laboratório, que aqui nesse trabalho científico de 2015 é entre 80 e 100, eles não são tão fidedignos para falar em nutrição, tá? E valores muito diferentes desse intervalo aí, eles já referem sim uma deficiência de ferro, eles já referem sim uma deficiência de folato e B12, e eu vou ensinar para vocês essas referências, ensinar para vocês como classificar, como perceber qual é a deficiência que está mais clara, causando processos de sinais e sintomas de anemia, microcitose, tá? Entender também que a microcitose ou a anemia microcítica, que é a anemia mais comum, ela não significa deficiência de ferro, ela significa que há uma intensa ou prolongada queda na síntese do grupo hemo. O grupo hemo, vocês venham aqui do lado, aqui, né? Onde tem um grupo hemo esquematizado. Vou pedir para vocês. Pois. Vocês estão enxergando a minha flechinha aparecer aqui no cursor? Alguém me responde aí no chat. Vocês veem a minha flechinha? Ótimo, obrigado. Não sei quem é o iPhone aí. Obrigado, pessoal, obrigado. Então, aqui está o grupo hemo, tem um único átomo de ferro central e todos esses radicais ao lado, tá? Ele fica no centro de uma hemoglobina. Cada hemoglobina tem um total de 4 grupos hemos e ao redor essa parte roxa que se chama globina, né? Então, o grupo hemo está no centro e a globina ao redor. Todos eles fazem parte, estão no interior de um eritrócito que aqui está esquematizado, certo? Porém, quando a gente fala que há uma intensa e prolongada queda na síntese adequada do grupo hemo, a gente não se refere à deficiência apenas do elemento ferro. A gente pode ter deficiência de vários outros nutrientes que vão fazer com que a formação do grupo hemo não aconteça. E esse próximo quadro, ele mostra bem claramente como que é a formação do grupo hemo. Então, ele começa dentro de uma mitocôndria. Aqui nós temos uma representação esquemática de uma célula, onde, claro, a mitocôndria foi representada de uma forma bem grande, tá? Isso não é o normal dela, né? É só um esquema mesmo. Aqui está o citossol e aqui está uma mitocôndria, tá? Então, o início de toda a fase começa com a entrada do succinil-CoA junto com uma glicina e precisa desses nutrientes, a vitamina B12, vitamina B6, vitamina B5 e biotina, para o início da conversa. Se não existirem essas vitaminas, já pode encerrar por aqui a formação do grupo hemo. E ele está só iniciando. E aí ela vai tendo uma sucessão de reações químicas com a saída para o citossol, onde o zinco entra aqui, né? Aqui a biotina novamente, depois dessas reações acontecidas, vai voltar a mitocôndria. Desculpem. Onde entra a vitamina B2, onde vai entrar o cobre e finalmente vai entrar o ferro só na fase final da formação do grupo hemo. Então, em todas essas fases, se faltar o aminoácido, se faltar as vitaminas, se faltar os minerais, a gente pode não ter a formação desse grupo hemo. Então, falar que é apenas deficiência do ferro, a não formação da hemoglobina, é um erro crasso e um erro muito comum no meio médico, tá? Além desses nutrientes diretamente envolvidos na formação do grupo hemo, nós temos outros, né, que vão falar sobre a saúde dessa organela que se chama mitocôndria, que é o selênio, manganês, magnésio, ácido lipóico. Também da mobilização do armazenamento, né?
O ferro ele é armazenado na ferritina, ele tem que ser removido da ferritina e colocado na transferrina, e algumas vitaminas e um mineral, que é o cobre, e as vitaminas B2 e vitamina A, fazem esse trabalho de remoção do ferro que está guardado dentro da ferritina, colocando ele no transportador que se chama transferrina, tá? Há necessidade dessa mobilização através desses nutrientes. E também a vitamina C também provoca a saída do ferro do interior da ferritina, deixando-o livre, tá? Mas também a vitamina C tem uma outra importante função quando a gente fala do ferro, principalmente, que ela auxilia no aumento da absorção do ferro de origem vegetal, chamado de ferro não hemo. O ferro de origem vegetal é um óxido ferroso, é um ferro mais 3 em cima, e ele precisa perder um desses elétrons do mais 3 e se transformar em ferro mais 2, férrico, se tornar em férrico. Aliás, eu estou invertendo, ele é férrico e se transforma em ferroso, pela ação da vitamina C. Isso aumenta em até 100 vezes a absorção desse ferro, tá? Na maioria das vezes, em todas as vezes que há suplementação de ferro num paciente, esse ferro é de origem vegetal, é um ferro do tipo não hemo. E exige, sim, para um melhor resultado, a concomitância de administração da vitamina C junto com o ferro. Também é uma outra coisa que a gente vai falar. O que? Eu vasculhei a literatura atual em cima de prescrição de suplementação de ferro, que é um problema muito recorrente na clínica, ok? Para vocês aprenderem qual a melhor forma de fazer isso. O ferro endovenoso, quanto ele é importante, como a gente pode usá-lo, como a gente pode prescrevê-lo. O ferro via oral, qual o melhor ferro de via oral que a gente pode usar, qual a melhor técnica, qual a melhor posologia que a gente deve usar. Tem se descobrido muita coisa, tem se testado muita coisa, e a gente vou ensinar tudo isso para vocês, tá? Coisa muito atual, tá? De artigos muito atualizados. Mas o que eu quero para que vocês percebam é que, pessoal, vou pedir de novo aí para o pessoal que estiver com o microfone ligado, olhem para a tela agora do seu computador, ver se o teu microfone está ligado. Às vezes, quando a gente está tocando ali na tela do celular e sem querer dispara ali, né, os microfones e acaba atrapalhando a aula, tá bom? Agradeço. O que eu quero que vocês entendam é que não é só o ferro que forma um grupo hemo, tá? Isso é importantíssimo saber, é importantíssimo entender, porque se não é falta de ferro no paciente que está causando a anemia dele, dar ferro só vai piorar o quadro. A suplementação de ferro causa sintomas muito típicos, de nível intestinal, principalmente, tá? O ferro, queiram ou não, ele é alimento para atividade bacteriana, combustível para atividade bacteriana. E principalmente de bactérias que não são as nossas saudáveis, não as boas bactérias, as más bactérias, tá? Bactérias que não usam, são anaeróbicas, utilizam muito o ferro para sua atividade. E a gente vai estar alimentando essas bactérias quando a gente suplementa. E não vai estar resolvendo o problema do paciente. Então, usa uma coisa que vai fazer mal, só vai piorar o quadro do paciente e não vai ter resolução do quadro, por não entender desses ingredientes, desses nutrientes, como eles são necessários para a formação da hemoglobina e de todas as outras hemoproteínas, que vocês vão ver agora no próximo quadro, no próximo capítulo. Eu falei já para vocês das hemoproteínas, tá? Uma das hemoproteínas, eu diria a principal das hemoproteínas, principal quando a gente fala em vida. A hemoglobina é a hemoproteína mais importante quando a gente fala em suporte de vida. Qual a função da hemoglobina? Transporte de oxigênio para todas as regiões do corpo humano, para todas as células, para todos os tecidos. Ok? E o oxigênio é necessário para a produção energética, para funcionamento celular. Então, a hemoglobina é a hemoproteína mais importante do corpo.
E o nosso corpo ele é inteligente, ele sabe o que precisa e ele sabe o que não precisa. Ele é inteligente em saber que como a hemoglobina, vou citar um outro exemplo, como o cortisol é importantíssimo para a manutenção de vida, tanto a hemoglobina quanto o cortisol, ele vai privilegiar a formação de hemoglobina e vai privilegiar a formação de cortisol. Privilegiando a formação de hemoglobina, havendo falta de matéria-prima para a produção de outras hemoproteínas, o corpo vai manter a hemoglobina alta, mas as outras hemoproteínas ele vai deixar de lado e vai produzir pouco. Cortisol, quando houver a necessidade aumentada de cortisol, estresse, ele vai diminuir a formação dos outros hormônios, porque não tem matéria-prima suficiente para produzir tudo. E vai ficar faltando os outros hormônios. Tá? Eu quero que vocês entendam e tenham essa concepção. Tá? Quais são as hemoproteínas que a gente pode citar como exemplo e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? A mioglobina, tá legal, ela leva oxigênio para os tecidos musculares. A neuroglobina, que leva oxigênio e, principalmente, ela diminui a atividade das espécies reativas de oxigênio a nível cerebral, do sistema nervoso central. O que é diminuir a atividade das espécies reativas de oxigênio? É diminuir oxidação cerebral, é diminuir o estresse oxidativo, né? Ela é uma limpadora de radicais livres do nosso cérebro, tá? Uma boa atividade da neuroglobina diminui possibilidades de demências, de problemas do sistema nervoso central, como depressão, como ansiedade, porque um excesso de radicais livres a nível cerebral causa uma neuroinflamação que vai aumentar a atividade de algumas células imunológicas cerebrais e que vai diminuir a produção, principalmente de neurotransmissores, que são importantes, e vai aumentar de outros que são que deixam a gente mais agitado e mais inflamado, que é o exemplo do glutamato, né? Uma toxicidade glutamatérgica é uma das consequências de uma neuroinflamação provocada por um estresse oxidativo aumentado. E a neuroglobina tem essa função, tá? A citoglobina, que leva para os tecidos o oxigênio, tá? As peroxidases, vou citar 2 tipos de peroxidases principais. A principal dela, 2 exemplos, não é uma que é a principal e outra mais, né? A glutationa peroxidase, também responsável por uma diminuição do estresse oxidativo a nível cerebral, também a nível corporal, né? Causando uma diminuição de inflamação crônica no paciente. A glutationa é um dos principais antioxidantes endógenos produzidos pelo corpo humano. Uma outra que se chama tireoperoxidase, que está envolvida na formação dos hormônios tireoidianos dentro da tireoide. E os hormônios tireoidianos, eles têm como principal função manter o metabolismo ativo, né? Uma diminuição de metabolismo faz com que nós tenhamos umas funções celulares e dos órgãos diminuída, fazendo que o indivíduo possa engordar, por exemplo, possa ter uma má qualidade no seu cabelo, possa ter as suas extremidades frias, pode ter a sua pele enrugando com maior facilidade, pode ter as suas unhas quebradiças, pode ter um baixo movimento intestinal, peristaltismo, né? Constipação, derivado de um decréscimo da formação de tireoperoxidase pela falta de formação do grupo hemo, e o corpo privilegia a formação da hemoglobina, nós podemos ter um baixo metabolismo, uma baixa formação de hormônios tireoidianos, que diminui o metabolismo e faz com que eu engorde. Isso já vai me fazer que eu seja uma pessoa inflamada cronicamente. E as inflamações crônicas é responsável por 2/3 das mortes que existem no mundo inteiro. A citar as principais causas de mortes no mundo inteiro: doenças cardíacas, câncer, hipertensão, diabetes, todas elas de origem de inflamação crônica.
né? Eu quero que vocês entendam essa inflamação crônica e consigam atuar conforme isso, tá? Citocromo A, citocromo B, citocromo C, todos eles estão dentro do ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? É o ciclo que acontece dentro da mitocôndria, que é uma organela que está no interior da célula, que é a usina de energia da célula. O citocromo A, B e C estão no ciclo de Krebs, que produz energia, tá? A unidade de energia, que no nosso interruptor se chama quilowatt, no nosso corpo se chama ATP. Então, o ATP ele é quando ele quebra a molécula do ATP, a célula tem energia para suas funções, tá? Então, um déficit de formação do citocromo A, B e C pode fazer com que um ciclo de Krebs não aconteça de uma forma legal, acaba tendo uma baixa formação de ATP e, com isso, uma baixa atividade de todas as células, independente de qual seja a célula. É uma célula cardíaca, é uma célula da tireoide, é uma célula do pulmão, é uma célula do cérebro, elas podem ter malfunções, tá? Citocromo P450, esse é um baita citocromo, tá? O citocromo P450, ele está envolvido nos processos de destoxificação, tanto a nível celular quanto a nível hepático. Quando a gente fala em detoxificação de nível celular, a gente está falando de bactérias de defesa, por exemplo, macrófagos, que vão lá, vão combater uma bactéria, vão fazer a morte dessa bactéria e vão fazer a limpeza daquele lugar, dos restos, vamos dizer, do cadáver daquela bactéria. E para isso ele necessita do citocromo P450 para ajudar, tá? Entre outras coisas que podem estar numa periferia, né? Numa célula, né? A nível hepático, existem duas fases hepáticas de metabolização, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é dependente do citocromo P450. É como se fosse uma diluição para eliminação depois. Então, a fase 1 dilui para a fase 2 eliminar. Então, a fase 1 transforma um metabólito que a gente conhece em um outro metabólito central, que é mais fácil de numa fase 2 ser eliminado via rim, ou via suor, ou via fezes e várias outras formas de eliminação. Mas a fase 1, ela é dependente do citocromo P450. O que isso quer dizer, Felipe? Se a gente usar, por exemplo, vamos usar o paracetamol, tá? Eu acho que não é um baita exemplo, mas porque o paracetamol ele é bastante agressivo ao fígado, tá? Mas o paracetamol, quando tomado, ele tem uma primeira fase de metabolismo que depende do citocromo P450. Essa primeira fase vai transformá-lo num metabólito central que é bem lesivo ao hepatócito, né? Ele agride o fígado. Para passar para a segunda fase, que vai tornar o ingrediente ativo que vai fazer o funcionamento. Então, quando a gente não tem a primeira fase funcionando, a gente sequer vai entrar na fase central, o nosso remédio que a gente está dando para uma dor, ele pode demorar a ter ação. Ah, então é aquele paciente que liga no meio da madrugada, doutor, a tua medicação não está funcionando, certo? Assim como, para ser eliminado depois de ter o seu efeito, a droga também vai passar por duas fases, fase 1 e fase 2. Então, por exemplo, usando um antibiótico, acho que é um bom exemplo. Pessoal, áudio aberto novamente. Peço para vocês olharem para a tela dos seus celulares, ver se o áudio não está aberto, tem um áudio aí atrapalhando a aula. Para ser eliminado o paracetamol, o antibiótico que nós usamos, ele também vai passar por duas fases, né? E se ele não passa pela primeira, ele vai continuar circulando no corpo, tá? Se sua primeira monta, se tem uma infecção alastrada, parece ser bom, mas quando aumenta a circulação no corpo, aumenta também a possibilidade daquela medicação me causar intoxicação. Então, o paciente passar mal derivado dessa medicação. Ele pode ter diarreia, ele pode ter vômito derivado dessa toxicidade aumentada por deficiência de citocromo P450, por deficiência de formação do grupo hemo, por deficiência de alguns nutrientes. Tá? Eu quero que vocês entendam todo esse metabolismo. A catalase também, uma enzima
bastante importante em várias reações, assim como a óxido nítrico sintase, a NO sintase, né, que está escrito aqui, mas é a óxido nítrico sintase que participa da formação do óxido nítrico. O óxido nítrico é um elemento muito importante que participa da vasodilatação no corpo humano. Então, há necessidade de vasodilatação, por exemplo, para a chegada de células de imunidade no corpo humano, no nosso leito cirúrgico, por exemplo. E se isso não acontece a contento, as células vão chegar em menor número ou vão ter dificuldade de chegar. E as células regeneradoras da mesma forma. Então, vai demorar mais tempo para cicatrizar quando nós temos uma quantidade de óxido nítrico diminuídas, né? Além disso, o óxido nítrico em diminuição também pode ser um dos responsáveis por pressão alta. Como o vaso não vasodilata, ele acaba ficando menos flexível e o coração tem que pulsar mais forte para aquele sangue passar. Quando ele aumenta o seu diâmetro, facilita essa passagem, o coração precisa fazer menos pressão. Agora, quando ele não aumenta esse diâmetro, ele permanece da mesma forma por falta de óxido nítrico, o coração tem que fazer mais força para passar por aquele vaso sanguíneo. E isso se chama hipertensão, tá? Só para citar alguns exemplos, tá? E vocês vão perceber, né, que, por exemplo, quando a gente tem deficiência do citocromo A, B e C, eu falei para vocês que nós temos uma diminuição da produção de ATP dentro de uma célula. E aí o paciente chega no consultório e diz: eu me sinto todo dia cansada há muito tempo e eu não consigo achar o motivo de que isso está acontecendo, doutor. Eu tenho fadiga crônica, eu estou sempre cansada e acabo sempre reclamando da vida. Meu marido já não aguenta mais. E por aí vai, as histórias são várias. Meu cabelo, tô perdendo cabelo, sou mulher, mas tô quase careca. E várias histórias desse tipo. Meu intestino não funciona e assim por diante. Porque ela está com uma deficiência de formação de hemoproteínas. Mas o médico que não entende das coisas que eu vou ensinar para vocês no curso, ele não vai perceber que isso é uma deficiência de alguns nutrientes, que tem dado uma dificuldade ao corpo humano de produzir o grupo hemo, e por isso ele não produz hemoproteínas, que são importantes para, no exemplo que nós estamos dando, para um bom funcionamento do ciclo de Krebs, uma boa produção de ATP pela célula e um bom funcionamento e atividade dessa célula, energia celular. E a pessoa sente um cansaço muito mais profundo do que aquele cansaço do fim do dia, porque eu trabalhei o dia inteiro. É aquele cansaço que não para nunca, sabe? Porque é um cansaço a nível celular. É a minha célula que não tem energia, não sou só eu. É cada uma das minhas células que não tem energia. E eu quero que vocês entendam disso, saibam perceber, diagnosticar e principalmente tratar, tá? E é isso que eu vou ensinar também no meu curso. Quais são os sinais e sintomas de anemia mais prevalentes, tá? Fadiga, fraqueza generalizada, unhas fracas, queda de cabelo, síndrome das pernas inquietas também é um dos sintomas da deficiência de formação do grupo hemo. Cefaleia, que é a dor de cabeça, dispneia aos esforços, me falta ar quando eu faço exercícios, palidez nas mucosas, nas unhas, nos olhos e pele, perversão do apetite, esse é um sintoma legal, assim, eu acho bem estranho, né? Um sintoma, a pessoa gosta de comer coisas diferentes, tipo barro, papel, terra, argila, tinta, ela sente prazer em comer isso, tá? E pode ser uma deficiência de formação do grupo E. Atrofia papilar, coiloniquia, que é uma depressão central na unha, né? A unha vai para dentro, assim, como se fosse um quebra-mola invertido. Retardo no desenvolvimento mental, e daí fases mais agressivas de deficiência de anemia, né? Tonturas e desmaio, alterações circulatórias, taquicardia, hipotensão postural, a pessoa desmaia, angina pectoris, então dor no peito, insuficiência cardíaca, que pode levar, inclusive, algumas vezes à morte. Tá? Em casos mais graves. Então, a segunda coluna em casos mais graves, a primeira coluna em casos mais corriqueiros, vamos dizer assim. Tá? De novo, vou repetir. Muito comum, vários desses sintomas, principalmente nas pessoas de sexo feminino. Tá? Passam a vida inteira sofrendo para ter uma hemoglobina em torno de 12,
e o médico lá dá injetável ferro, ela vai a 12,3, fica feliz da vida, mas o sintoma de fraqueza permanece, a apatia permanece, tudo permanece igual, mas eu vibro porque o meu exame melhorou. Porém, pela falta de entendimento, né, que isso não é o suficiente, falta outros nutrientes, não é só o ferro que está faltando nesse paciente, tá? E nós podemos, entendendo isso, dar final a esse tipo de problema que a pessoa carrega com uma bagagem, mas não uma bagagem positiva, né? Estou indo para uma viagem de férias, isso é uma bagagem positiva. Agora, ficar a vida inteira se sentindo cansada, se sentindo algumas vezes imprestável, tendo sintomas, né, de baixa valia muitas vezes, né, porque eu não consigo acompanhar outras pessoas, né? É uma coisa, muitas vezes, que chega a nos dar sentimentos de tristeza quando a gente ouve os relatos dos pacientes, tá? Agora, falando de ferro especificamente, tá? Vocês já entenderam que a anemia não é deficiência de ferro por si só. Pode ser deficiência apenas de ferro? Podem. E como a gente pode ver que o paciente está deficiente de ferro? Através de alguns parâmetros bem absolutos. E o melhor deles, o número 1, o padrão ouro, se chama ferritina. Ferritina é o melhor exame para se diagnosticar insuficiência de ferro, deficiência de ferro, tá? Valores de ferritina, em alguns trabalhos, valores abaixo de 45, que é o trabalho que eu trago aqui para vocês. Em alguns trabalhos, valores abaixo de 50, não é o que eu trago para vocês, em outros trabalhos que trazem valores abaixo de 50, então 50, 45 para baixo. Sim, deficiência de ferro. Valores de ferritina além de 100, independente do paciente estar inflamado ou não, tá? Valores de ferritina acima de 100 confirma que não falta ferro, tá? Mas não confirma nenhum valor de ferritina acima de 100, confirma que há excesso de ferro, tá? Um erro, outro crasso da medicina clássica. Abram seus áudios, atenção, atenção. Ferritina acima de 100. O paciente chega lá com ferritina de 250 no médico. O que o médico fala? Baixa o teu consumo de feijão e baixa o teu consumo de carne, porque tu está com excesso de ferro. E aí o paciente começa a ter déficit nutricional e isso não vai solucionar a ferritina alta dele, tá? Em pouquíssimos casos isso solucionaria, em pouquíssimos, diria até raros casos que a ferritina eleva por excesso de ferro, tá? Os maiores casos mais clássicos de aumento de ferro são suplementação de ferro que passou do tempo, tá? Suplementei demais e aumentou demais. E problemas genéticos, principalmente a hemocromatose, que é a mais comum, que o paciente tem como uma das características desse processo genético que ele tem, dessa genética que ele tem, a ferritina elevada, tá? Nos outros casos, dificilmente é excesso de ferro na alimentação. Por quê? O ferro é tão importante no organismo que ele tem mecanismos específicos de absorção intestinal que são apenas para o ferro, tá? Então, dificilmente, se você tem uma ferritina elevada, o corpo diminui a absorção de ferro a nível intestinal. Se você tem uma ferritina muito baixa, o corpo dá um jeito de absorver mais ferro no teu nível intestinal. Mesmo isso, na maioria das vezes, sendo insuficiente. Mas ele dá um jeito e tem mecanismos específicos só para isso, tá? Então, dificilmente a gente consegue intoxicar um paciente com ferro, tá? Então, esse tipo de informação do médico, ele é muito errôneo, não tem base científica para essas afirmações, tá? Como a gente faz, então, Felipe, se eu tenho dúvida se o meu paciente está com excesso de ferro ou não? O segundo exame, que se chama saturação da transferrina, eu acho que é o melhor dos exames para se fazer. Transferrinas é o transportador de ferro. Quando a saturação no interior da transferrina está muito elevado, isso quer dizer que está com excesso de ferro. Ou seja, o ônibus está lotado.
Tá? Quando o ônibus está lotado, nós temos sim excesso de ferro. Saturação de transferrina acima de 50% confirma excesso de ferro. Intoxicação. Tá? E tem os outros exames, a transferrina livre, que é muito parecido com a ideia do ferro sérico, que é o exame mais pedido para diagnóstico de status de ferro na medicina clássica. E o que significa tanto transferrina livre, vamos dizer assim, que é o oposto do ferro sérico. O ferro sérico é o ferro que está sendo transportado pela transferrina. Ponto final. Transferrina livre é a transferrina que está livre. O que está sendo transportado é uma e o resto da transferrina é o que está livre. Então, se tu somar os dois, tu chega à quantidade de transferrina que você tem no corpo. Só que ambos significam transporte. Tá? E como o ferro é muito importante no corpo humano, o corpo, mesmo tendo pouco ferro, ele dá um jeito de esgotar esse ferro, deixa a ferritina muito baixa e transportar para fazer as suas funções nos tecidos periféricos. Tá? Então, muitas vezes a gente tem ferro sérico normal com ferritina baixa. Tá? O que isso significa? O corpo provavelmente esteja reagindo a alguma coisa, por exemplo, a um micro-organismo, a um sangramento, que pode ser gengival, bucal, a um processo, o cara sofreu um trauma, jogou futebol e torceu o pé. Precisa células chegarem lá no pé para renovar aqueles tecidos e há uma necessidade de um transporte aumentado de ferro. O teu ferro sérico vai estar normal, mas a tua ferritina vai estar baixa, porque tu está deficiente de ferro. Então, o corpo dá jeito com o que tem de transportar, mas tu estás deficiente de ferro, tá? Então, não confunda, o ferro sérico não é um bom exame, né? Ele pode, assim, quando você une todos os exames e olha todos, tu tem um suporte melhor para chegar a uma conclusão. Porém, sozinho o ferro sérico, ele engana demais, tá? E eu quero ensinar todas essas coisas para vocês no nosso curso. E quero falar para vocês de um tipo específico de anemia. Gente, a minha ideia era fazer 40 minutos de aula, hein? Olha, já passamos de 1 hora. É o Felipe falando. Por que existe o aumento da ferritina, então, Felipe, se não é o excesso de ferro? Porque os micro-organismos, quando penetram no corpo humano, eles necessitam de ferro para sua atividade. Eles buscam o ferro dentro da célula para fazer a sua atividade, tá? Para se multiplicar, principalmente, tá? E o corpo humano, evolutivamente, criou um mecanismo de defesa típico de resguardar, de guardar na ferritina o ferro, para que o micro-organismo não tenha contato com esse ferro, não tenha disponível esse ferro para sua atividade. Isso faz com que reduza o crescimento microbiano, protege a função das células imunológicas, limita a produção de radicais livres, porque a gente diminui a formação, porque o micro-organismo não vai ter sua atividade aumentada, e acaba tendo uma função imunomoduladora. Então, o aumento da ferritina no corpo humano, ele normalmente vai significar inflamação, tá? Que quando a gente tem um aspecto infeccioso envolvido, é uma inflamação super positiva. É necessário aumento da ferritina numa infecção. Beleza? Porém, modernamente, nós temos tido aumento da ferritina causando por inflamação sem estéril, sem a presença de micro-organismo. Por falta de exercício, por falta de hidratação, por uma má alimentação, uma alimentação desequilibrada, por excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, por pensamentos negativos, isso nos inflama, por conviver com pessoas com pensamentos negativos. E aí a gente pode citar vários outros exemplos. Vamos ter a inflamação não associada a uma infecção, com aumento da ferritina para demonstrar isso. Tá? Então, aumento da ferritina para cima de 100 pode significar inflamação de origem crônica. Também, essa anemia da inflamação, ela acaba
se retroalimentando. Um processo inflamatório acaba liberando a formação de algumas interleucinas, entre elas a interleucina 6, que acaba causando a liberação a nível do fígado de um hormônio, que se chama epicidina. E qual a ação da epicidina no corpo, Felipe? A epicidina só é liberada pelo fígado em processos inflamatórios. A epicidina acaba diminuindo a liberação de ferro no fígado, tá? A partir do alimento. Ela diminui a reciclagem do ferro pelos macrófagos, ou seja, o macrófago ele fagocita o micro-organismo e ele aproveita daquele micro-organismo o ferro dele e joga para o ser humano reutilizá-lo, tá? Reciclagem de ferro pelos macrófagos. Ele diminui a produção de hemácias e diminui a absorção de ferro no duodeno, no intestino, reduzindo com isso os níveis plasmáticos de ferro. Isso causa uma anemia derivada de um processo inflamatório. Nós vamos ter um nível plasmático circulante de ferro diminuído por um processo inflamatório por ação da epicidina do fígado. Tá? A epicidina hepática, conhecida epicidina hepática. Então, através de um processo inflamatório, nós desenvolvemos uma anemia independente de nutrientes. Independente de alimento, nós vamos ter uma baixa de ferro que vai diminuir a produção de grupo hemo e diminuir a produção de hemoglobina no corpo e de todas as hemoproteínas. Você utiliza os produtos e vitaminas de quais laboratório? Eu tenho usado da Vitalab. Eu não tenho experiências ainda muito fortes com a Vitalab, tá? Eu uso produtos mais de ROF da Vitalab, tá? Eu ainda não tenho uma farmácia minha parceira que eu utilizo só produtos deles, tá? Eu procuro, nas consultas minhas que são presenciais, animar o meu paciente para que ele vá a farmácias da minha localidade, tá? Que é Bento Gonçalves. Tenho para ter uma parceria mais próxima a mim, onde eu posso rapidamente resolver os problemas meus de farmácia. E à distância, os pacientes eu deixo normalmente livre, e os pacientes que me pedem, eu tenho algumas farmácias que eu tenho como referência. A Vitalab é mais para soroterapia, né? E eu não utilizo soroterapia à distância, né? E também, de forma presencial, eu também não tenho muita experiência com soroterapia. Eu indiquei uma outra vez apenas. Porém, as farmácias minhas parceiras que eu utilizo como confiança é a Belicia, de Porto Alegre. Existe uma outra aqui no Rio Grande do Sul agora que eu estou desenvolvendo uma certa parceria, que é a Divina Terra, que tem exclusividade das bases nano para transdérmico para o Rio Grande do Sul, a Divina Terra Pharmacy. O que eu acho bem interessante da Divina Terra é que ela entrega nas lojas Divina Terra do estado inteiro gratuitamente, sem frete. E a nível nacional tem algumas que é a Maria Rocha, que é uma farmácia de referência para nós, que tem pessoal no nosso grupo ali bastante forte, né? Seriam essas as principais que eu teria para indicar, tá? Ó, a Edilza ali me ajudou com a Maria Rocha. Deixa eu subir aqui o chat para ver se eu consigo. Você suplementa quando necessário EV, soroterapia. Então, as minhas experiências com EV, elas são relacionadas à suplementação de ferro, principalmente, tá? Mas eu já suplementei alguns, mas não, a minha experiência não é muito vasta com soroterapia, tá? Tem uma certa... não é preconceito, tá? Mas ainda não desenvolvi esse tipo de tratamento. Eu acredito muito na suplementação diária, em baixas doses, muito mais perto do que a fisiologia do corpo humano. Eu tenho alguns pacientes que são tratados com soroterapia e eu olho os exames deles, eu sempre estranho bastante os exames de pacientes de soroterapia. Não estou falando mal, tá? Mas eu estranho bastante os exames. Alguns parâmetros, eles acabam vindo bastante distorcidos, então tu não tem um entendimento tão amplo. E a suplementação diária é uma coisa mais simples, mais tranquila, que o paciente tem que se adequar. Quando ele toma todo dia,
ele também lembra que ele tem que controlar a sua dieta, ele também lembra que tem que fazer exercício, então são coisas mais diárias, eu tenho isso meio forte em mim, tá? Você faz alguma suplementação intramuscular? Também, da mesma forma, né, como a EV, eu tenho pouca experiência, tá? Tipo vitamina D, já fiz suplementação de vitamina D intramuscular, gosto dos resultados, mas hoje em dia eu uso vitamina D sublingual e tenho resultados tão incríveis de aumento quanto intramuscular. Um tempo um pouquinho maior, né? A intramuscular ali, do dia para a noite, tu já aumentou. A sublingual, tô demorando entre 1 mês a 3 meses para aumentar. Para mim é muito mais tranquilo e muito mais simples de fazer, tá? Menos efeitos adversos e a gente consegue controlar muito maior. Certo, gente? Na medida do possível, eu vou tentando manter os olhos atentos ao chat. Continuando a anemia da inflamação, né? Qual que é o melhor exame? Também a ferritina, né? Porque quando há deficiência de ferro, a ferritina é baixa. Quando há uma anemia da inflamação, ela é ou normal ou alta. Então, a gente pode diferenciar, né? Olhando a ferritina, se é uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia da inflamação. Certo? Quais são as doenças onde a anemia da inflamação é mais comum? Câncer, infecções, doenças inflamatórias e doenças autoimunes, doença hepática crônica, doença pulmonar crônica, obesidade, insuficiência cardíaca congestiva e uma coisa bem importante, tanto a obesidade, que é bastante comum nos dias de hoje, quanto a anemia do idoso. Pacientes idosos que desenvolvem anemia, numa grande maioria das vezes, não é uma anemia por deficiência alimentar, e sim uma anemia de inflamação. O idoso está inflamado, tá? A desidratação é muito comum e causa inflamação. A deficiência nutricional, mas não de ferro e de nutrientes do grupo hemo, mas geral, né? É bastante comum no idoso, tá? Então estejamos atentos a isso, tá? Por que que é importante entender que existe uma anemia da inflamação? Porque nesse paciente também, nesse tipo de anemia, se você der ferro para esse paciente, tu vai só estragar mais ele, tá? Se tu não resolver, não perceber e diagnosticar da onde essa inflamação está vindo e resolver essa inflamação, nunca vai paralisar essa inflamação. Essa anemia, desculpe. Outro parâmetro que para mim é meu xodó é o RDW. Só um pouquinho aqui. Aí, RDW. O que eu fiz aqui agora? Eu tirei o chat dos meus olhos. Só um pouquinho. Agora está aqui. Perdoem, só um minutinho. E eu trago sempre esse trabalho, para mim ele é muito ilustrativo, dos trabalhos que eu vi sobre a RDW, é o mais ilustrativo deles, tá? Então, como eu já expliquei ali antes para vocês, o RDW é essa discrepância que está aqui nesse quadro, né? Interessante que esse quadro também traz os principais agentes, né, para aumentar o RDW, tá? Então, aqui vocês veem massas, todas elas de um tamanho bem parecido, e derivado de uma inflamação, a idade avançada, estresse oxidativo, deficiências nutricionais, problemas renais, né? Acaba desenvolvendo uma anisocitose, que é uma discrepância do tamanho das hemácias entre si. Hemácias de tamanho reduzido e hemácias de tamanho bastante aumentado, aumentando essa porcentagem do RDW, tá? Então, esse é o significado do RDW. Porém, alguns artigos têm surgido e demonstrado que isso pode ser um parâmetro bastante importante para diagnosticar inflamação e para falar também de longevidade, tá? E esse trabalho ele é muito ilustrativo para isso. O que que eles fizeram? Eles pegaram valores do RDW, lembrando que os valores normais de RDW é entre 11,5 e 14,5, tá? E dividiram em quintis, tá? Em 5 partes iguais, tá? Onde o primeiro quintil é abaixo de 12,6, todos os indivíduos que têm 12,6 para baixo, os outros quintis vão sendo divididos, e o último quintil, que é o vermelho aqui, vermelho ou roxo, sei lá, é os valores que são acima de 14,05. Quero que vocês observem aqui, por favor, observem isso.
todos os parâmetros, tá? Com exceção de uma parte, vamos dizer assim, porque aqui fala que é os maiores de 14,05, tá? Estão dentro das referências do laboratório. Esse paciente não tem anisocitose, ele está normal, tá? Só quando é 14,5 para cima que caracteriza a anisocitose, tá? Então, inclusive, o último quintil até 14,5 está incluído, tá? O que eles observaram? Aqui, a vertical, probabilidade de sobrevivência, e a horizontal, os anos de vida, os anos de follow-up, de acompanhamento, tá? O primeiro quintil, com os valores menores que 12,6, em indivíduos maiores ou igual a 65 anos de idade, acompanhados por 12 anos, desses indivíduos, aproximadamente, um pouquinho abaixo do 80, aqui, ó, 70%, vamos arredondar, desses indivíduos sobreviveram depois de 12 anos. Ou seja, 30% deles morreram. Ao contrário, os valores de quintil, de valores de RDW acima de 14,05, vamos ver aqui, mais ou menos 30% deles sobreviveram, ou seja, 70% desses indivíduos num acompanhamento de 12 anos, eles faleceram, tá? É importante observar o RDW ou não? É importante ou não, tá? O Rafa tá me lembrando ali no chat que nós vamos sim. Eu estava esquecendo, Rafael, de comentar isso, né? Se você já está convencido que você vai comprar esse curso que nós estamos fazendo pré-lançamento hoje, você pode entrar lá no grupo do WhatsApp, pegar o contato do Rafael e já entrar em contato direto com ele, tá? Porém, ao final dessa aula, a gente vai dar uma grande surpresa, um super bônus de desconto que vai ser só dessa vez, tá? Os descontos eles estão diminuindo, nós tivemos já um pré-lançamento que foi dado o curso praticamente no pré-lançamento da semana passada, durante as lives, foi dado, foi 12 vezes sem juros, 50% de desconto, não vamos mais ter esse tipo de desconto. Quem comprou o curso, comprou, tá? Mas agora, no final desse curso, a gente vai ter um grande bônus, muito parecido com esse, tá? Que também vai estar dado o curso, tá? Nós estamos dando no pré-lançamento condições para vocês terem contato com esse tipo de conhecimento, tá? Qual foi a conclusão do trabalho, do curso, tá? Cada acréscimo de 1% no RDW aumenta a morte por todas as causas em 22%. Tá? Cada 1% acima das referências mínimas de 11,5, você aumenta em 22% a causa, aumenta a possibilidade de morte por todas as causas, independente da causa, em 22%. Então, tu pega um indivíduo ali, ó, que o RDW dele está em 14 e está dentro da normalidade do laboratório, lembrem disso, 14. Quanto acima do 11,5 está? 12,5, 13,5, 2,5% acima. Esse indivíduo tem 44 mais 11, 55% maior risco de morte por qualquer causa nos próximos 12 anos. É importante ou não? E o exame dele diz que ele tá normal. Tá? O que esse exame acaba significando para mim, Felipe, que olha exames todos os dias? Quando eu tenho valores de RDW alto, diz para mim que eu tenho que ter atenção a esse paciente, tá? Rafa, quando tu quiser liberar o cupom, está autorizado, tá? Tu me fala aqui, eu falo ao vivo também, tá? Eu tô de olho ali no chat. É importante olhar a RDW ou não? Importantíssimo, tá? Aqui fala das principais causas de aumento do RDW, tá? Ah, meu paciente está com RDW alto, o que eu tenho que antenar? Inflamação, estresse oxidativo, alimentação pobre, hipertensão, dislipidemia. É ali que eu tenho que atuar para melhorar a saúde desse paciente, tá? Então, o RDW acaba sendo tá elevado o RDW do nosso paciente, ele está inflamado. Aonde está a inflamação? Aqui tem 5 dicas para você aonde está a inflamação dele, tá? Procure e encontrarás.
Pior é que um bom montante de vezes o paciente tem todas as 5 desequilibradas. Tá? Esse é o mais normal no nosso dia a dia. Tá? O paciente é dislipidêmico, ele tem pressão alta, toma várias medicações, se alimenta mal, tem um nível de estresse oxidativo bastante elevado e isso faz com que ele seja um paciente inflamado. Mais normal acontecer. Tá? Grande maioria dos nossos pacientes tem todos esses 5. E é por isso que o RDW dele é um pouquinho alterado. Esse artigo é de 2018, tá? Um artigo também tanto quanto atual. E aqui eu fiz uma pesquisa hoje, tá? A respeito do RDW, Red Cell Distribution Width. Olha ali quantos trabalhos publicados na PubMed. Mais de 10 mil trabalhos. E observe aqui no gráfico do lateral, aqui, ó, com relação aos anos. Nos últimos anos, ampliou-se muito o estudo desse parâmetro. Muito aumentado o estudo desse parâmetro, tá? Para várias coisas, tá? Durante o Covid-19, paciente que tinha que ser entubado, ia para UTI, RDW alto, maior, infinitamente maior possibilidade de morrer na UTI. RDW normal, baixo, bem maior possibilidade de sobreviver à intubação, tá? E aí a gente pode citar outros vários trabalhos, tá? Que eu acho que não vem ao caso agora. Relações neutrófilos linfócitos. É a simples divisão do número absoluto dos neutrófilos, tá? Pelo número de linfócitos. Segmentados, em alguns laboratórios põem neutrófilos, outros põem segmentados, mas é a mesma coisa, dividido pelos linfócitos. O que isso significa? Esse parâmetro significa envelhecimento celular. Naturalmente, ao homem, existe um aumento do número de neutrófilos ao longo dos anos e uma diminuição do número de linfócitos ao longo dos anos, o que faz com que essa relação ao longo dos anos aumente gradativamente. Tá? O número da relação, a ratio neutrófilos, opa, desculpa, neutrófilos linfócitos aumenta ao longo dos anos, tá? Qual que é o parâmetro que a gente usa para observar a velocidade de envelhecimento celular? Outros exames anteriores do mesmo paciente. Então, vamos comparando esse ratio, essa proporção, essa relação, tá? E aqui eu trago exemplos, tá? Deixa eu olhar o chat aqui, vi que tem uma pergunta longa aqui, vamos ver se eu consigo ler rapidamente antes de dar o exemplo. Daqui vamos liberar já. Sobre a vitamina C baixa, um médico me disse que quando está muito baixa deveria ser suplementada a EV, pois boa oral não iria funcionar para elevar. Quais seriam os níveis bons de vitamina C se estiver baixa, qual a sua conduta? Então, eu não sei quem é o colega que pediu, porque está escrito iPhone aqui, tá? Mas estou respondendo. Não me preocuparia se apenas a vitamina C estiver baixa nesse paciente, tá? E vou te explicar rapidamente por quê. Existe um erro pré-analítico muito recorrente em laboratórios de análises clínicas. A vitamina C, ela é volátil, ela evapora muito rapidamente. Se o técnico que está te atendendo não heparinizar o sangue que ele coletou de imediato, a vitamina C, em menos de 2 ou 3 minutos, ela já reduziu a quase 100%. E aí vem valores bem baixos de vitamina C, tu acha que está deficiente, mas na verdade foi um erro pré-analítico no dia da coleta, tá? Então, valores muito baixos de vitamina C, normalmente eles não são verídicos, não são verdadeiros, tá? Porém, a vitamina C por via oral, ela funciona sim. Óbvio que EV é melhor, o resultado é mais imediato, tá? Porém, via oral, quais são a minha melhor forma que eu indico para os meus pacientes? Vitamina C, 500 miligramas em comprimidos revestidos ou de liberação prolongada. Por quê? A vitamina C, ela é, sim, bem absorvida no trato gastrointestinal. Porém, ao ser absorvida, rapidamente ela é eliminada. Por ser hidrossolúvel, ela é rapidamente eliminada. Em torno de 15 minutos após a ingestão, tu já diminuiu muito a quantidade de vitamina C circulante, tá? Então vai durar a ação em torno de uns 15 minutos, tá? Porém,
Quando você usa o comprimido de liberação prolongada, esse comprimido vai liberando bem lentamente e acaba melhorando a eficácia de absorção e a circulação da vitamina C dura por mais tempo, porque vai liberando, vai absorvendo, vai circulando, vai eliminando, vai liberando, absorvendo, vai circulando, vai eliminando e consegue formar um ciclo onde a vitamina C fica ativa por mais tempo. E aí tu tem um resultado melhorado da tua terapia via oral. Tá? Outra ideia bem interessante que funciona muito bem, tá? Mas não é tão imediato. O uso de cremes, principalmente faciais, com vitamina C. Aumenta, sim, os níveis séricos de vitamina C. Ok? Espero ter respondido a colega aí. Ou ao colega. Então, pessoal, aqui eu vou dar o exemplo da relação neutrófilos-linfócitos, tá? Tá um pouquinho apagada a imagem, mas acho que vai dar para enxergar, tá? Vocês veem ali, ó, segmentados nesse laboratório, 4.810 por milímetro cúbico. E os linfócitos, 1.998. Só um pouquinho que não passou. Peraí, vamos chegar lá. Aí. Então, nós pegamos 4.810, dividimos por 1.998 e vamos chegar a uma relação neutrófilos-linfócitos de 2,4. Isso no dia 29/12/2020, uma paciente. Agora, a mesma paciente, eu quero que vocês reparem aqui, ó, leucócitos totais, é exatamente o mesmo número, mesmo sendo 3 meses depois, tá? Porém, olha ali os níveis de segmentados, 4.366 e o nível de linfócitos 2.368. Vamos fazer essa divisão? Vamos chegar a uma relação neutrófilos-linfócitos de 1,84. Num período ali, ó, na verdade, são 4 meses, né? Não, 29/12, 29/1, 2, 3, 3 meses. 3 meses. Nós conseguimos, através do hemograma, provar que esse paciente rejuvenesceu. A saúde dele melhorou tanto que mostrou no leucograma que esse paciente melhorou. E olha que, por isso que eu botei esse exemplo, o número de leucócitos totais permaneceu exatamente o mesmo. Ah, ele não se tornou mais inflamado ou menos inflamado, tá? E eu dei pouquíssimas coisas, vitamina D, magnésio, e troquei a medicação dela, que era Puran, por hormônio tiroidiano, esqueci o nome, isomolecular, certo? Só isso eu fiz, e essa paciente melhorou tanto assim o parâmetro dela, em 3 meses. Então aqui a gente consegue olhar para o paciente e falar, eu estou olhando para o teu sangue, para o teu exame, sabendo que tu rejuvenesceu, tá? Além disso, essa relação com o neutrófilo linfócito está sendo estudado também, muita coisa sendo publicada sobre, em vários níveis, né? Cardiologia, em câncer, diabéticos e função renal, tá aumentando muito, né, os estudos em cima dessa relação neutrófilos linfócitos, tá? Aqui eu fiz também uma pesquisa na PubMed, 5.000 artigos publicados, sendo que nos últimos anos, olha o aumento de estudos nos últimos anos. É bem claro, né, que estão aumentando bastante o estudo dessa relação. E correlacionando e usando para várias coisas, tá? E aqui, rapidamente, eu quero que vocês vejam esses sintomas, tá? Dor abdominal, eczema, erupção, cefaleia, confusão mental, cansaço, diarreia, vários, formigamento nas pernas, braços e dedos, dor articular, distúrbios de atenção, hiperatividade, perda de peso, eritema, aftas crônicas, distensão abdominal, flatulência. Todos esses sintomas têm origem no mesmo quadro. Menstruação em baixo volume, trabalho agora de 2013, ó, alterações de humor, pelos encravados e por aí vai. E continua outro trabalho de 2016 também, gosto metálico na boca, náuseas, vômitos, diarreia, ataque cardíaco. Do que estamos falando aqui, Felipe? É o resumo das manifestações da reação ao glúten em seres humanos, tá? Todos esses sintomas
podem ter uma relativa prevalência em pacientes que são sensíveis às proteínas do trigo. Por que eu falei as proteínas do trigo e escrevi glúten? É um pouco de falha minha, tá? Alguns trabalhos aqui falam da proteína do trigo, tá? O glúten é apenas uma delas. Mas outros falam extremamente só do glúten, tá? Então, para vocês entenderem, mas é as proteínas presentes no trigo. E uma alergia tardia, alimentar tardia, referente a apenas o trigo, pode dar esse emaranhado de sintomas, tá? Porém, as alergias alimentares tardias, por exemplo, à proteína do leite, aos feijões, ao amendoim, às frutas cítricas, ao café, desculpem, ao chocolate, ao açúcar, e por aí vai, outros vários que são bastante comuns. Começou a tosse. Eles podem ter todos esses sintomas que eu descrevi aqui para o glúten, tá? Eles só não são tão estudados quanto o glúten, porque o glúten é o elemento da moda, tá? Ele é um dos vilões, e nos principais vilões porém não é o único, tá? Então, todos esses sintomas são altamente prevalentes no que nós chamamos de alergia alimentar tardia, que não é mediada por imunoglobulina D. Não é aquela alergia que a pessoa come o negócio e sente já os sintomas. É uma alergia que vai demorar de 3 a 5 dias após, algumas vezes até mais, para iniciar algum tipo de sintomas. E quais são os sintomas típicos? Eles normalmente são de origem gastrointestinal, flatulência, diarreia, constipação, dor estomacal, fissura anal, assadura anal, colite e por aí vai. Dermatológicos, eczema, urticária, dermatites atópicas. Tava olhando o chat, desculpe. E outras tantas a nível de pele, né? Aquela coceirinha típica que surge do nada e fica uns dias coçando lá na minha articulação e depois de uns dias passa e aí eu falo, deve ter sido, eu fui visitar lá minha tia, deve ter alguma planta lá que eu não conheço, que me deu alergia e vai inventando desculpa. E aí começa o inverno gaúcho e aí a rinite começa e eu nunca associo que isso aí é alimentar. Então o frio aumenta os quadros alérgicos, sim, mas o fundo do quadro alérgico não é o frio, e sim o alimento, muitas vezes, tá? E por aí vai, né? E sintomas respiratórios, já falei da rinite, sinusites recorrentes, e por aí vai, tá? E essa suspeita diagnóstica a gente pode enxergar no leucograma. Quando os valores de eosinófilos estão entre 1 e 3% e valores dos basófilos maiores que 0,5%, nós podemos suspeitar de uma alergia alimentar tardia, tá? Há uma pressuposição, isso para os mais experientes, que trabalham bastante anos, né, que em torno de 85% dos pacientes que adentram um consultório portador de alergias alimentares. Deixa eu só ver o chat, eu vi que tive algumas coisas aqui. No curso terá exercícios para que possamos treinar a leitura do hemograma e fechar o diagnóstico? Sim, podemos marcar, inclusive, algumas aulas referentes à parte de prática mesmo, tá? Eu não falei agora, mas eu acho que é um bom momento para mim falar. Estamos lançando, derivado de... Tivemos vários pedidos, tá? Durante essas semanas que postergaram o pré-lançamento inicial. Alguns colegas entrando em contato comigo e também com o Rafael, falando ou pedindo se o Felipe já tem mentorias, tá? É um projeto, sim, desde o início eu tenho esse projeto. Na verdade, é até o meu projeto inicial. E o projeto de aulas, ele veio meio que para introduzir esse projeto inicial de fazer mentorias clínicas, tá? E sim, derivado desses pedidos, a gente vai estar fazendo, sim, o lançamento da minha mentoria. Eu não sei, o Rafael pode escrever ali se já está à disposição, se a gente já vai botar à disposição.
mas também já estamos fazendo no dia de hoje um pré-lançamento dessa mentoria, tá? Uma mentoria que é avaliada assim no valor em torno de me corrija, Rafael, se eu estou enganado, em torno de 12 mil a gente avaliou a mentoria clínica. Essa mentoria daria direito a 10 horas de aula individual, tá? Aula, esclarecimento, prática, né? Então a gente pegaria exames dos teus próprios pacientes ou os teus próprios exames e debulharia isso em 10 horas, em torno de 2 meses para entregar essas 10 horas, a gente combina, né? Com o aluno. E a gente vai fazer, sim, um pré-lançamento, já é hoje, já, né? Já está, tá? O Rafael já me respondeu. E vamos dar um cupom de 50% de desconto em cima dessa mentoria que nós estamos lançando hoje. Então, aos primeiros que se inscreverem, e as vagas são limitadas, porque o meu tempo também é limitado. Então, vocês imaginem que eu vou dar 10 horas exclusivas num período de 2 meses para cada um dos alunos, né? Então, o período meu de tempo, ele é bastante limitado. Então, a gente não tem como abrir muitas mentorias, tá? Então, 50%, um cupom de 50% de desconto. Então, quem tiver interesse, nós vamos ter lá a nossa página de vendas, ou pode entrar em contato individual, tanto comigo quanto com o Rafael. Ele já vai estar à disposição, a gente vai entregar para vocês esse cupom de desconto e você vai ter direito a 10 horas de uma mentoria exclusiva comigo para você esclarecer as suas necessidades, tá? Essa mentoria, ela normalmente é combinada previamente, diretamente com o aluno. Então, nós vamos provavelmente trocar mensagem, até marcar uma pré-mentoria, de quais são as tuas necessidades. E a partir disso, a gente vai planejar tanto aulas quanto encontros em que a gente vai analisar exames de fato. Mão na massa, tá? E sem filtro nenhum. Eu vou entregar tudo o que eu aprendi, tudo que eu uso, tá? Zero filtros, tá? Aberto, né? Então, e individual, tá? É eu e você, tá bom? Então, já estar pré-lançado aí a nossa mentoria junto. Então, alergia alimentar tardia, né? Também vou falar bastante da alergia alimentar tardia de uma forma muito mais completa do que eu falei hoje e ensinar também para vocês dicas práticas de como a gente pode influenciar o paciente para encontrar essas alergias, como a gente pode tratar essas alergias de alguma forma, apesar de nós não sermos profissionais nutricionistas, não sermos tão entendidos, apesar de eu ter curso de nutrição funcional, né? Mas eu quero que vocês entendam e possam dar dicas aos seus pacientes que possam fazer ele entender e tratar e eliminar essas possibilidades, tá? Então, agora eu reservo um período aqui para todos, para a gente falar exclusivamente desse curso, tá? Tanto eu quanto o Rafael, quando nos conversávamos a respeito do curso, nós sentimos realmente a falta, alguns colegas também se expressaram isso, alguma falta não, o que eu estou consumindo, o que o curso vai oferecer, tá? E aqui eu montei um esqueleto, tá? Esse esqueleto, ele está praticamente pronto já, tá? Porém, eu já digo para vocês, estavam falando ali dos exercícios, eu vou ficar aberto no WhatsApp, eu vou dar o suporte todo, o Rafael e toda a nossa equipe de suporte vai estar sempre à disposição no WhatsApp, tá? O pessoal que me conhece aí sabe que o meu suporte ele é legal, né? Eu não tenho filtros no meu suporte, né? O pessoal aí dos cursos do Mário aí deve confirmar aí. Então, esse suporte ele vai estar 100% do tempo ativo, né? Claro que eu não vou estar imediatamente respondendo para todo mundo, né? A gente tem as nossas funções também, mas o suporte vai estar sempre presente na própria plataforma que vai ser o Hotmart. A gente tem um chat específico que vai... Obrigado aí, Luciane. Chat específico que você vai ter também a oportunidade de fazer perguntas embaixo de cada aula, tá? A divisão das aulas a gente fez em pequenos vídeos curtos,
eu não tenho muito tempo, é no almoço, que eu vou ter um tempo ali de 20, 30 minutos, eu consigo assistir um vídeo nesse pequeno tempo, e você vai progredindo no curso com facilidade quando os vídeos são curtos, tá? Se eu tenho mais tempo, eu assisto vários vídeos. Se eu não tenho muito tempo, eu assisto apenas um, tá? Os cursos, eles têm vamos dizer assim, um pensamento que ele progride, né? Vai saindo em aspas, né? Como eu falei, o foco central, a árvore central é um hemograma, saindo para exames outros que vão ser necessários para fazer um real diagnóstico e um real prognóstico e um real tratamento nesses pacientes, tá? E eu estava falando, depois mudamos de assunto, que o curso ele não está fechado ainda, tá? Eu ainda vou dar a oportunidade, provavelmente através de... Esqueci como que é o nome daqueles negócios lá que a gente põe perguntinhas. Olha lá, perguntas. Quais são os assuntos que você gostaria de ter nesse curso? E dá a oportunidade do pessoal se expressar para entregar o que realmente vai fazer sentido para eles, tá? Então, provavelmente aulas extras que vão trazer esse tipo de conteúdo, ok? E eu gosto de entregar conteúdo, gente. Eu gosto de estudar antes de entregar conteúdo, de esgotar a ciência em cima dos conteúdos que eu trago, tá? Então, enquetes, muito obrigado, não sei quem respondeu. Obrigado, pessoal, que está me elogiando aí. Então, qual que é o conteúdo programático do curso em base, tá? Então, como eu disse para vocês, esse é um curso que não é só para cirurgiões dentistas, tá? É para profissionais de saúde, tá? Eu tentei ser o mais neutro possível nas minhas andanças, tá? Para servir para todos os profissionais, tá? Por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz só para dentistas? Porque eu tenho percebido, trabalhando com os profissionais, que eles realmente precisam desse tipo de conhecimento para atender melhor os seus pacientes. Eles precisam entender melhor de exames, interpretar melhor exames, para entregar o melhor para os seus pacientes. Porque eu estou vendo muitos pacientes virem maltratados, sabe? Maltratados não na questão de violência ou etc., mas não serem diagnosticados como seriam, tá? E não serem curados e sofrerem a vida inteira e se acharem normal, eu nasci assim, você sempre assim, e aí por diante, né? E eu não acho que isso seja a saúde, tá? E eu, como profissional de saúde, eu sou um promotor de saúde, assim como todas as outras profissões também, tá? Então, conteúdo programático do curso, ele começa com uma introdução, conceitos gerais, né, sobre saúde integrativa e tudo mais, essa visão integral. Não é um curso sobre saúde integrativa, é um curso com abordagem integrativa na interpretação dos exames, tá? Não é um curso completo de saúde integrativa. Então, a gente fala sobre o eritograma, aborda sobre o hematócrito, qual a importância, os valores, mínimo, máximo, o que isso significa. Existe, sim, a possibilidade de se avaliar a hidratação pelo hemograma, se o nosso paciente está bem hidratado ou não. Falo sobre os índices hematimétricos todos, no e-book que vai vir nesse momento como bônus. Vocês não vão pagar nada por um e-book que é top de linha também, nesse momento. Então, um dos bônus é o e-book. O segundo bônus é um bom desconto para vocês, que vai ser logo adiante entregue o cupom. Opa, desculpem. Os índices matimétricos, então, todos eles, aprender cada um deles, o que cada um pode nos entregar, tá? Alguns são mais importantes, outros nem tantos. A policitemia, qual o significado clínico de um paciente que tem policitemia, o que é policitemia, esse paciente vai ter dificuldades cirúrgicas comigo ou não, anemia e suas classificações, algumas coisas eu já dei aqui nessa aula de hoje, entendendo a microcitose, algumas coisas eu já dei na aula de hoje também a respeito disso, qual a importância de entender das hemoproteínas e suas funções, o que isso pode trazer de dificuldade no nosso dia a dia com pacientes, quais são os principais sinais e sintomas de anemia, que hoje também já dei alguma coisa.
a avaliação laboratorial do status de ferro, a macrocitose e possíveis deficiências nutricionais envolvidas com a macrocitose, que nós não falamos nos dias de hoje, a anemia da inflamação de uma forma bem mais aprofundada, o RDW como parâmetro de longevidade, que eu já introduzi o assunto com vocês hoje, leucograma e todas as suas variações, os significados clínicos, aprofundamento desses significados, sobre as alergias alimentares, de uma forma muito aprofundada, dando dicas clínicas de como tratar, de como observar, quais são os melhores exames que a gente pode pedir, plaquetograma, como interpretar, como agir de acordo com a interpretação, algumas curiosidades que são bastante válidas do dia a dia clínico, suplementação de ferro, que é muito recorrente. Eu aprofundei muito esse assunto aí, tá? Pessoal do curso do Mário aí, pessoal dos nutracêuticos aí, vocês nunca tiveram nada nem parecido com isso no curso do Mário. Então, curso do Mário, ele não concorre com o meu, tá? O meu curso, ele é complementar ao curso dos nutracêuticos, tá? Não tem assuntos iguais, tá? Acho que algumas pequenas abordagenzinhas, tá? Ele é complementar, tá? Estresse oxidativo, o que é, suas repercussões e como atuar, é uma aula top, tá? Uma aula topíssima. Vou dar umas dicas para você, vou falar da vitamina C que me pediram hoje aqui, como a vitamina C é negligenciada como antioxidante e como a gente acaba engrandecendo alguns antioxidantes caríssimos que têm exatamente a mesma, entregam a mesma atividade da coitadinha da vitamina C, né? Então, vocês vão entender isso, vocês vão saber interpretar isso, vão saber agir frente a isso, quais são os melhores antioxidantes, como a gente trabalha a oxidação, qual a importância de entender isso. E, como eu já falei para vocês, nós vamos abrir, né, enquetes em que a gente vai, pelo menos uma ou duas aulas adicionais, né, colocar ali no grupo ali para engrandecer esse programa e dar de presente para vocês que acreditaram em mim, que investiram em mim nesse início, né, o meu de carreira de cursos online, né? É uma forma de eu agradecer, é me colocar à disposição, é estudar, é preparar aulas top para vocês, conteúdo de alta relevância, que não é um conteúdo que é blá blá blá, né? De mostrar artigo científico, mas sim botar na prática clínica como isso vai funcionar, como a gente pode entregar o melhor para o nosso paciente, tá? Então, esse é o nosso conteúdo programático, tá? Então, chegamos ao fim da aula de hoje, tá? Entregando para vocês aqui os meus contatos, tá? Todos eles. E colocando para vocês o nosso cupom de desconto, para quem ficou até o final. Nosso cupom, você vai ter um link ali dentro do grupo do WhatsApp, grupo VIP do WhatsApp, que está o link de acesso a esse grupo VIP. Está no meu Instagram, ali no meu Instagram, você vai clicar ali, você vai ser jogado dentro de um grupo do WhatsApp, ali você pode perguntar tudo que você tiver de dúvida, ali você vai ter link à disposição da Hotmart, da página da Hotmart e o cupom, que se chama Aula Inaugural, tudo junto, tá? Sem nenhum acento, sem nada, Aula Inaugural, é um cupom de 40% de desconto para vocês que assistiram a live de hoje. Esse cupom vai até o final do dia de hoje, até as 23 horas e 59 minutos, e você vai ter a oportunidade de comprar esse curso completo, com tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui é apenas uma aula inaugural, com 40% de desconto, com direito a suporte, né? Com direito a opinar em várias aulas, no grupo lá, ter um contato com outros colegas também, troca entre colegas, que é as coisas mais incríveis, assim, que a gente aprende um monte com troca com outros colegas. Obrigado aí, mesmo não estando bem, né? Minha voz tá bem embargada e quase tossindo o tempo inteiro. E o Rafa tá botando ali o link, tá? Esse link, ele já vai dar acesso ao cupom e já vai ter um link, você cadastra ali o seu e-mail, ele já vai te levar direto à página do Hotmart para você comprar. A Hotmart oferece parcelamento também, até 12 vezes, se não me falha a memória. Você vai poder fazer esse parcelamento completo aí e estar absorvendo todo esse conteúdo, tá?
Espero que eu tenha sido uma noite agradável. Esse vídeo vai ficar gravado, né? E vou colocar à disposição, né? Na minha página, né? Não sei se no meu Instagram ou no meu YouTube, tá? O cupom, ele vai expirar hoje às 23h59. Vamos dar essa oportunidade para todos, tá? Qualquer dificuldade na hora da compra que nós tivemos na primeira fase de pré-lançamento, várias dificuldades, o link não dava certo para alguns, porque o que nós conseguimos fazer? E isso é um pedido de perdão aí para o pessoal que teve dificuldade aí. Quem não conseguiu se inscrever, teve uma, duas ou três pessoas que não conseguiram se inscrever, entraram em contato comigo, nós não conseguimos resolver. Por quê? Nós optamos por dar 12 vezes sem juros, tá? E o único site que nós conseguimos adaptar essa parcelamento sem juros foi o Mercado Pago. Só que o Mercado Pago, ele tem um sistema de segurança bem complicado, tá? Complicado no sentido de querer dar segurança, mas sem excesso, tá? Nenhuma das pessoas que não conseguiram consumir eram pessoas que tinham algum mal intenção, mas o site meio que tem um firewall ali que acusou como sendo suspeito e não deixou essa pessoa continuar, tá? Que não vai acontecer provavelmente no Hotmart, tá? Porém, tendo algum tipo de problema, alguma dificuldade, tanto eu quanto o Rafael podem ser, né, chamado ali no particular. O Rafa vai estar até às 23h59. Eu conheço o Rafa. O Rafa é um trabalhador nato aí, um cara muito gente boa. Inclusive, se vocês quiserem um infoprodutor aí, vocês podem entrar em contato comigo, eu passo o contato dele, eu pegar o contato dele. É um cara muito gente boa, um cara muito de coração, assim. E é um cara que trabalha duro aí, né? Um cara muito fera. Então, gente, obrigado aí pelos... Vamos ver o chat aqui se tem mais alguma pergunta antes de nós encerrarmos. Obrigado aí pelos elogios. Então, esse link que o Rafa botou aqui está à disposição. Vocês clicando nesse link, vocês vão ser remetidos a uma página onde você vai cadastrar o seu e-mail apenas e já vai ser jogado direto para a página do Hotmart. Ali, nessa página, já tem o cupom, que se chama Aula Inaugural. Com esse cupom, você vai escrever ali, cupom de desconto, tem uma fasezinha, você vai lá, escreve cupom de aula inaugural e você vai ter 40% de... Cara, nós estamos dando esse curso, tá? O valor desse curso é 1.397 e nós estamos dando 40% de desconto nessa segunda fase de pré-lançamento, tá? Para você que acredita em mim, mesmo sem o curso estando à disposição, você está comprando o meu curso porque você me conhece, porque você viu minha aula, você acreditou em mim, você percebeu a necessidade e você está comprando. É por isso que esses 40% de desconto é presente nosso para vocês. Tá? Podendo parcelar em até 12 vezes, se não me falha a memória. Tá bom, gente? A minha tosse está vindo. Eu vou agradecer a todos. Obrigado pela paciência durante a semana também, que eu estive sem voz, não podia responder, eu escrevia, às vezes dando vontade, eu vou gravar isso aqui, mas minha voz não vai sair. Então foi uma semana difícil para mim. Agradecendo a todos aí pela presença e desejando para vocês uma boa noite aí. Nós vamos estar à disposição no grupo VIP, que tem um acesso na minha bio do Instagram. Vocês acessam direto e podem fazer perguntas diretas para nós lá, tá? Galera, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, obrigado. Oi, Yuka. Bom, Obrigado, viu? parabéns. A gente Obrigado. sempre acredita em você. Estamos